daqui a pouco os irmãos voltam. Os irmãos que estão escalados para servir a ceia, fiquem então atento, preparado. Daqui a pouquinho, então, nós vamos acionar os irmãos. Querido, eu tenho uma palavra para a igreja no dia de hoje. E essa palavra é uma palavra de alerta, é uma palavra de exortação, é uma mensagem hoje de chamado você à realidade, tentando nos posicionar, nos situar aqui. E a palavra que nós vamos compartilhar, o texto principal está lá no livro de Amós, no capítulo 4. Se puder projetar para mim aí, Amós, capítulo 4. Se você encontrou, diz amém. Muito bem. O verso é o 12, mas a gente pode ler um pouco de Bíblia? Pode ou não pode? Muito bem. Então vamos ler do 1 ao 12. No 3 a igreja leia. 3. Não perde o pique não, igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Irmãos, tem um padrão dentro dos versículos que os irmãos leram. Existe uma palavra que se repete, um texto que se repete por pelo menos 4 vezes.
Dependendo da tradução, dá 5, a tradução que você lê. Qual o padrão que é? Não vos convertestes a mim. Veja que Deus então fala 1, 2, 3, 4, 5. E aí o verso 12, o Senhor então, ele conclui esse bloco para mostrar e falar de um encontro inevitável, para falar de algo que nós não temos como escapar, o encontro com o Criador, o encontro com Deus. Irmãos, ele tem dia, ele tem hora, nós só não sabemos qual, mas ele tem. E é muito difícil, às vezes, nós sabermos desse encontro. Em 1996, dia 31 de outubro, exatamente, os irmãos vão se lembrar de um acidente muito sério da aviação aérea com um Fokker 100 da companhia TAM. Isso ficou marcado porque há tanto tempo a gente não via uma tragédia como aquela. Um avião cheio de pessoas, praticamente 100 pessoas dentro daquele voo. Irmãos, era um dia comum na vida de todas aquelas pessoas. Era um dia como o outro. Eles estavam se preparando para trabalhar, fazer visitas. Outros estavam, talvez, no momento de lazer, de férias, lendo seus jornais. Irmãos, em um voo que seria muito rápido, um voo que duraria talvez menos de 40 minutos, porque de São Paulo ao Santos Dumont, talvez mais rápido que Goiânia a Brasília. É quase o mesmo trajeto, quase o mesmo trecho em quilometragem. Então, irmãos, todos estavam vivendo um dia comum da sua vida. Todos estavam preparados para ir a algum lugar. Menos talvez, preparado para entrar naquele voo e desembarcar exatamente na eternidade. Pressupõe-se que todos se prepararam para tudo, mas a pergunta é: será que estavam preparados, querido, para que os planos fossem mudados para sempre? E o que era somente agora, quando eles abrem os olhos, acordam, mas não é mais agora, não é mais só hoje, agora é para sempre, agora é permanente, agora não tem mais o que fazer, não tem como voltar e não tem como ir. O agora tornou-se algo irremediável e para sempre. Irmão, em quanto tempo isso durou? 24 segundos após a decolagem, então já se notou uma pane no avião. E 4 minutos depois, já não tinha mais ninguém vivo, irmãos, naquele voo. 4 minutos depois. O que são 4 minutos na sua vida, irmãos? O que são 4 minutos na sua história? O que pode acontecer em 24 segundos? Você está aqui dentro desse culto, dessa igreja hoje, e isso é muito bom, irmão, isso é maravilhoso. Mas o que pode mudar na sua vida em 24 segundos, ou talvez em 4 minutos? Talvez você diga assim: nada, pastor. 24 segundos, talvez, não dá tempo de nada. Mas eu pergunto para você, aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus na cruz, quantos segundos que ele gastou para reconhecer que Jesus era o Senhor? Será que ele gastou mais de 30 segundos para poder confessar que Jesus era Senhor, que Jesus de fato era inocente, que Jesus de fato era quem ele dizia? Irmão, o tempo é muito rápido, sabe? E existe, assim, uma linha do tempo muito fininha mesmo. Ela é tão tênue que talvez a gente nem perceba, sabe? O que nos espera entre o de cá e o de lá da linha. É muito fino, querido, é muito tênue, não dá, talvez nem para a gente pensar. Mas sabe qual que é a graça disso daqui? Eu entendo isso como um alarme da eternidade, tocando para nós.
um alarme de Deus, um alarme do céu, um alarme tocando e dizendo: espera aí, porque existem sinais, e Deus mandou sinais, Deus falou por sinais, Deus insistiu em falar, Deus não queria a tragédia, Deus não queria, irmãos, essa mudança brusca e repentina, não estava no coração de Deus, mas também não escapou ao controle de Deus. E aqui, irmãos, hoje, o nosso sermão, o sermão de hoje, é tentando alertar você para o perigo que existe da frieza, da mornidão espiritual e da urgência que existe em nós, em buscarmos um reavivamento, em buscarmos, de fato, um despertamento. Porque o texto, ele está tratando não só de frieza, mas ele está tratando de um povo que está sonolento, dormindo. E nós lemos todo o contexto primeiro para poder chegar até aqui. E depois, a leitura do livro, ela é muito boa também. Obrigado, minha amada. Deus te abençoe. Irmãos, por que Deus está chamando o seu povo? Por que Deus está falando com o seu povo numa mensagem tão direta, tão imponente, tão contundente? Por que Deus está usando essa linguagem? Por que Deus está usando um homem que é boiadeiro? Amós mexia com boi, o negócio dele era gado. E Deus então levanta como profeta ali, para que numa linguagem bem do contexto onde o povo estava vivendo, eles talvez pudessem entender. Nós lemos que as mulheres são chamadas de quê nesse texto? De quê, gente? Vacas de quê? Bazã. Bazã era uma região. Agora, você já pensou um profeta hoje chegando na igreja e dizendo: olha, vocês aqui, mulheres, vacas de Bazã. Será que ele sai livre da igreja, sem ser apedrejado, sem ser preso? Daqui a pouco, irmão, é enxurrada de processo, misoginia, irmão. Mas Deus levanta numa linguagem muito chocante. Porque vacas de Bazã eram vacas muito bem cuidadas, ficavam numa região muito pomposa ali, sabe, tinha muito valor. E a comparação que ele faz com vacas de Bazã é para denunciar o que as mulheres estão fazendo. O juízo de Deus nesse capítulo é principalmente por conta das mulheres. Porque tem todo um contexto de corrupção, um contexto social ali. O pobre ficando cada vez mais pobre. E o rico ficando cada vez mais rico. Mas engraçado, o rico não tira do rico. O rico tira de quem? Do pobre. E como que se tirava ali? Se você ler depois o livro, você vai ver. As mulheres instigavam os seus maridos a comprar sentenças falsas para tirar do pobre o pouco que tinha. Era com o apoio delas. E o que Deus está denunciando? Da formosura delas, do investimento que elas fazem em si, sabe, do investimento que elas têm na aparência e corrompendo, ajudando os seus maridos a se corromper. E de uma certa forma, irmãos, colocando eles nessa trajetória que desagrada a Deus completamente. Então, existe um chamado profético aqui, é um chamado de despertamento. E aí a gente olha para esse livro e para esse texto e a gente fica pensando, irmãos, o quanto uma mulher pode influenciar o homem, tanto para o bem quanto para o mal. Ah, pastor, mas o homem também não? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nesse sentido, sociologicamente, a mulher tem mais poder de influência do que o homem. Ela tem. A maioria dos lares, os filhos são criados por quem? Passa mais tempo com quem? Com as mulheres.
Qual a maior influência na vida dos filhos? Qual o dia que é mais celebrado? O dia da mãe ou o dia dos pais? E eu tenho certeza, se tivesse o dia da vovó e o dia do vovô, qual que seria mais lembrado? Ai, pastor, isso não é verdade. É claro que tem. Realmente tem homens que são bem mais influentes. Mas eu quero dizer para você que existe uma influência muito forte aqui. E esse é um contexto. Dentro desse contexto, irmãos, Deus está chamando o seu povo. Deus está trabalhando com o seu povo. E a gente chega então no verso 12, né? É Deus chamando o seu povo para trabalhar, para se voltar a Ele, para se organizar. E eu quero fazer a aplicação agora, mostrando para você algumas verdades aqui dentro, então, do que a gente leu, dentro da exposição de Amós. A primeira coisa é que Deus, ele insiste em nos chamar. A primeira coisa é que Deus, ele não abre mão do seu povo facilmente, e eu vou dizer para você, ele não abre mão, amém? Ele não abre mão. Mas por que algumas pessoas então saem? Porque elas deixam de escutar, elas não ouvem. E existe aqui uma pedagogia, chamada pedagogia do sofrimento. Por que o ser humano sofre? Por que o ser humano sofre? Essa é uma pergunta filosófica e é uma pergunta que muitas pessoas têm. Se Deus existe, por que o ser humano sofre? O porquê do sofrimento? Por que Deus não retira completamente? Irmãos, o ser humano, ele parece que ele, com o pecado, ele tem uma necessidade de entrar em coisas que o fazem sofrer. Com a queda, veja, estava tudo certinho com Adão e Eva. Eles estavam vivendo muito bem. E o que eles inventaram? Pecar. A boa ideia deles foi pecar. E ao pecar, o que entrou ali no mundo? O que entrou na terra? Qual foi a legalidade? Qual foi a porta que se abriu? Foi do sofrimento ou não foi? Aí Deus diz, olha, daqui para frente, colheita, você agora trabalha na terra, planta e colhe. E você, Eva, os seus filhos, você vai dar a luz a eles em meio às dores, em meio a sofrimento. Você vai sofrer. É por isso que parto chama trabalho de parto. É trabalhoso, irmãos. Eu nunca tive um neném, não, viu? E pode ter certeza que eu não vou ter. Mas dá trabalho, irmão. A gente que fica do lado, só do lado, né? Sem sentir, o negócio é trabalhoso, é expectativa. Lá no céu vocês conversam com a Eva. Amém? Tem uma DR com ela, fala, Eva, minha filha, para que isso? Para que essa ignorância? Meus irmãos, a pedagogia do sofrimento é Deus fazendo um trabalho pedagógico. Por que do sofrimento? Porque algumas coisas nós nos tornamos altivos. Instrução não serve, exemplo não serve, conselho não serve. O que serve? Irmão, aprender na prática. Aprender passando talvez por situações que nós não deveríamos passar de maneira nenhuma. Então, ele destaca aqui uma série de sofrimentos: fome, seca, praga e guerra. Para que Deus permite isso? Para quebrar o orgulho daquela nação. Irmãos, para quebrar o orgulho, para alertar. E é engraçado que tem pessoas que nem com sofrimento, elas se curvam e se dobram. Elas não aprendem. Tem gente que não aprende, irmão, de nenhuma forma e de nenhum meio. Parece que nada o desperta. Aqui, o chamado é: saiam desse êxtase que vocês estão. Abandone esse encantamento que vocês estão. Uma vida religiosa de encantamento. Sabe, o povo estava descansado, anestesiado,
ignorando, irmão, completamente a voz de Deus. Completamente. Deus está sendo ignorado na sequência de fatos que Ele está permitindo acontecer. Mas o que estava no povo? Uma anestesia, um sono, irmãos, tão profundo, ao ponto de não ver o seu estado espiritual. E aí, é Deus combatendo a rebeldia do seu povo. Por 5 vezes, contudo, não vos convertestes a mim. Então Deus usa crises para despertar, mas a indiferença do povo, irmãos, é o maior veneno da alma que pode existir. E muitos crentes, muito cristão, nesta geração, é indiferente, vive de uma maneira indiferente, sabe, vive sem expectativa da vinda e da volta do Senhor. Por que tem essa mesa aqui hoje, igreja? O que ela diz para você? Ela tem um comunicado direto, qual é? Jesus está voltando. Todo primeiro domingo que você vira, que olhou para a mesa, opa, peraí, eu não posso ficar tão descansado, tão distraído, eu não posso ficar, olha, tão eufórico com as coisas aqui desta terra. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ele vai voltar, igreja, ou não vai? Ô, irmão, e se ele voltar hoje, 17 horas? Você vai ficar aqui para ver o jogo? Não, irmão, fica aqui para vocês assistirem a partida. Meu Deus! Porque por onde você anda, irmão, o assunto é o horário do jogo. Pastor me abordando, falou, irmão, isso não é um assunto que eu nem levo. Eu nem converso sobre isso, não tem conversa, não tem discussão sobre isso. Sabe, para mim está tudo pacificado, está tudo certo. Mas veja como que a gente fica eufórico, anestesiado, sabe, encantado com as coisas daqui, irmãos. E como se isso tivesse valor e peso eterno. Isso eu estou dando um exemplo só, irmão, o de hoje, mas e o dos outros dias? E o dos outros meses? E o dos que virão daqui para frente? Ei, tem um alarme, existe um alarme, que Deus está sempre tocando na campainha dele. E todo primeiro domingo do mês, nós estamos aqui, tocando essa sirene, dizendo, Jesus vai voltar, Ele vai voltar. Quer você queira, quer você não, quer você esteja preparado ou quer você não esteja, irmão, Ele não vai dar tempo para você preparar. Ele não vai dar tempo para você desfrutar das coisinhas que você quer desfrutar. Não vai ter tempo. Entenda, irmão? Você está no mesmo voo, você está no mesmo Fokker, e que você só sabe que ele saiu, mas você não sabe que hora que ele vai pousar, e tampouco talvez onde. E eu espero muito que você esteja atento à insistência de Deus, ao chamado de Deus, dizendo, desperta, desperta, desperta e sai desse lugar que vocês estão vivendo, sai desse comodismo, sai da apatia, sai da sonolência, desperta, igreja, desperta. Com o que nós estamos distraídos? Se nós falhamos, irmãos, nos avisos menores, Deus só tem uma opção. Só tem uma opção. E veja, olha os avisos menores de Deus. Praga, seca, fome. Irmão, isso aqui Deus não está mandando para destruir. Deus está chamando para converter. É para salvação. É para conservação da alma. Querido, é para algo muito maior do que aquilo. Mas veja como Deus é. Ele vai apertando o cerco, ele vai apertando o cerco, ele vai apertando o cerco, querido. E aí, a última palavra dele é, agora é inevitável. Se prepara, porque você vai encontrar comigo. Se prepara. E o nome hoje, a palavra hoje, irmão, a frase de hoje é, prepara-te. Ô irmão, se prepara, se prepara.
prepara-te. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui agora não é mais uma opção. A preparação é uma condição. A preparação agora é uma obrigação. Não é mais um convite atenuado. Não é mais. Agora é uma sentença dizendo: eu vou me encontrar com você. Irmão, é uma palavra de Deus para você. É Deus dizendo para você, dizendo para mim: prepara-te. Senhor, eu estou me preparando, mas o Senhor tem que entender que eu estou muito ocupado nesses dias. Sabe, eu pedi para o Senhor algumas bênçãos, algumas vitórias, e eu estou muito ocupado com essas coisas. Irmão, é o contexto do povo. Contexto do povo, olha, tinha muita coisa boa acontecendo. E o povo está distraído com a coisa boa. Sabe, está distraído com aquilo ali. Cuidado, irmão. A turbina pode falhar a qualquer momento. Não fique tão distraído. E aí eu falo sempre para os irmãos aqui, parece que a gente está falando contra uma agenda de trabalho, de crescimento. Não é isso não, meu irmão. Eu estou falando para você, se o seu trabalho te impede de se preparar para o encontro com Deus, você está se preparando para o encontro, então, de uma outra forma. Você só não está entendendo para o que você está se preparando, mas preparando você está. Sabe por quê? Porque quem não planeja acertar, ele já planejou fracassar. Esse é o resultado. O plano existe, ou é um ou é outro, não tem jeito. Bom, a denúncia, a letargia, ai dos que vivem despreocupados em Sião. Aí o maior perigo não é o pecado escandaloso, mas é a apatia de quem sente-se seguro apenas por estar no templo, frequentando a igreja, fazendo parte da religião. Ah, meus irmãos, eu vou à igreja, pastor, eu tenho ido aos cultos. É engraçado quando confronta irmãos que não está congregando, não está vindo. Não, eu estou assistindo pela internet. E desde quando tem na Bíblia que era para a gente congregar pela internet? Desde quando isso foi inaugurado? Desde quando, irmãos? Pastor, isso foi na pandemia. Não deu tempo de pôr na Bíblia. Eu quero perguntar para você, estamos em pandemia? Não. E esse é um mal, né, irmãos? O que é exceção muitas vezes vira regra para nós. Vira regra. Irmão, toma cuidado para você não andar tão distraído e Jesus voltar no dia da sua distração. Nossa, pastor, então a gente não pode ter distração nenhuma. Pode, mas deixa eu dizer para você, fique preparado. Antigamente tinha uma denominação, aqui eu não vou falar o nome não, para não expor. Os irmãos não podiam dormir sem calça. Ele tinha que dormir de calça. De calça, direitinho, de calça e camisa. As irmãs, mesmo sendo casadas, tinham que dormir vestidinha. Com vestido, com todas as peças, tudo certinho. Sabe por quê? A convicção deles é que se Jesus voltasse à noite, eles tinham que estar preparados. Esses irmãos eram rigorosos, eram ou não eram, irmãos? Aí talvez você diga assim, nossa, eles são fundamentalistas. Mas, irmãos, aí hoje o negócio está assim, olha, o oposto, né? Tem gente que nem pensa nisso. Tem gente que pensa que Jesus vai voltar depois que o relógio despertar mesmo. Opa, deu a hora. Agora Jesus está voltando. Não, irmãos. Essa apatia lenta e progressiva que acha que nos manter no templo, ficar no templo apenas nos dá uma segurança. A ilustração que está no slide para os irmãos é lá do Eutico, lá de Atos capítulo 20, né, do verso 7 até ali o verso 12, ele trata sobre isso, né, de alguém que se sentia seguro
dentro do templo e repousava sobre as trevas do sono. Sabe, olha, ele estava ali e a palavra diz que ele foi vencido, tomado por um cansaço muito sério ali, porque ele se sentia seguro aonde, irmãos? Dentro da igreja. Eu estou na igreja, pastor, eu não saí dela. Cuidado, porque essa falsa segurança, irmãos, levam muitos para o abismo. Uma outra coisa muito séria aqui, se Deus falou por 5 vezes, eu estou pregando há mais de 25 anos, irmãos, o desprezo pela palavra, ele gera um silêncio profético da parte de Deus. Ele gera um silêncio que Deus vai perturbar depois o povo com aquilo que ele vai fazer. Sabe, então dormir enquanto a palavra é pregada, irmão, é o sintoma de uma alma que já está em queda. Mas calma, eu não estou condenando você que cochila no culto. Aliás, alguns quase entram em coma. É verdade. No domingo passado, o pastor estava pregando aqui, ele prega um pouco mais lento do que eu. E o discípulo dele que estava sentado do meu lado, quando eu me dei conta, ele roncou. Literalmente, irmãos. E eu acredito que se ele fosse o Eutico, e ele estivesse lá na galeria, ele tinha vindo abaixo. Porque quando eu segurei no joelho dele, era para dar um recado, um aviso. Ele, oi, pastor, me desculpa. A noite foi muito. Ô, irmão, relaxa, querido, pode ficar tranquilo. Eu estou vendo você dormir aí. Bom, fica tranquilo. Só não entra em coma, amém? Amado, às vezes a gente entra nesse estado de sono. Eu não implico com ninguém que está dormindo na igreja. Sabe por quê? De fato, eu valorizo o fato de você vir para a igreja, ter levantado, estar aqui. E outra coisa que eu descobri, tem gente que só dorme na igreja. É verdade, irmão. Ele só dorme na igreja. Se ele sair daqui agora, morrendo, ele estava dormindo. Põe ele lá na caminha dele, bonitinho. Ele não dorme. Sabe o que eu entendo? Que a igreja para essa pessoa se tornou um lugar de tanta paz que ele consegue dormir. Ele não precisa de Rivotril, não precisa de outra coisa. Ele dorme. Agora, irmãos, e tem os dorminhocos também, né? Tem aqueles que dormem mesmo, assim. É porque faltou o tanto de sono. Mas o que a palavra está falando para nós aqui? É desse tipo de sono? Não. É desse sono, irmão, que te coloca num lugar talvez perigoso, confortável e num lugar onde talvez você não perceba que você não tem chance nenhuma de vencer. Despreza a palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto a palavra está sendo falada, sabe, existe talvez uma indiferença. Veja, algum tempo a gente está pregando sobre perdão aqui na igreja. Pregando sobre perdão. E tem gente que parece que está dormindo, porque não tem conserto. Sabe, não tem conserto. Não tem um posicionamento de ir resolver o que tem que ser resolvido. Não tem um posicionamento, olha, querido, de ajustar o que tem que ser ajustado. Isso é sono, é desprezo pela palavra, é desprezo, é quando a palavra está sendo pregada e você está aqui. E deixa eu aproveitar esse momento agora e descer o cajado como pastor de vocês, desse rebanho da igreja e de quem estiver me ouvindo lá para os Estados Unidos afora. Não venha para a igreja para rolar tela. Irmãos, tem gente que está com o dedo dele, ora para o seu dedo converter, porque ele vai te levar para o inferno. E foi Jesus que disse, foi eu não. Se o teu olho te fizer pecar, ele disse que é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para onde? Ô irmão, o celular vai te tirar do céu? Porque, querido, é uma enormidade.
pastor está pregando aqui e a tela está rolando, e está rolando, e está rolando, e está rolando, e está rolando. Desprezo pela palavra, desprezo pelo momento, desprezo pela presença, desprezo pela autoridade, desprezo pelo governo de Deus. Até que dia você vai rolar a tela, irmão? E estou falando aqui e estou sentando mesmo, boto o cajado, porque eu não tenho que ficar inventando. Eis que te digo, servo, corre, que o celular vai te pegar, para ficar mais espiritual. Ô irmão, vou falar direto para você. Você veio para o culto para fazer o quê? Vença o sono. Pastor, mas essa palavra está me dando sono, então aproveita, irmão. Aproveita e fala, Senhor, ministra mesmo esse sono em mim, porque quando eu chegar em casa, Pai, me leva a dormir dessa maneira, descansada, sossegada, como se o Senhor não fosse voltar agora. Amado, misericórdia, irmãos. Se possível, guarde o seu celular, se você não está na mídia, se você não tem que mandar a vida. Irmão, mas para com isso. Para de rolar a tela. Para de se distrair no mesmo lugar que a palavra está sendo pregada. E luta assim, irmão, para ficar acordado. Abra os seus olhos. Amém? Vence seu sono. Para outras coisas você vence. Para outras coisas você luta. Para maratonar a gente luta. Irmão, para um monte de coisa a gente luta. Então, amado, fique alerta no nome de Jesus. E aí é denunciado também um outro perigo. Qual o perigo, irmão? Da sua metade está aqui e a outra metade está lá fora. Da sua metade está no culto e na outra metade está no jogo. A gente tem que estar por inteiro, irmão, nas coisas. Esteja no culto. Por que que hoje o culto é depois do jogo? Porque eu sei que vocês querem ver o jogo. Amém? Mas nós não vamos deixar de ter culto. E quando estiver no culto, nós estaremos no culto. E é isso. Aí a gente quer estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o exemplo do Eutico é esse. É alguém dividido. É alguém que está morno. É alguém que está na janela. É alguém que está assim, no ambiente, pelo ambiente. Mas não está para ser impactado e transformado pelo ambiente. Sabe, alguém que está ouvindo a palavra, mas que não tem interesse de praticar essa palavra. É alguém, irmão, que está se submetendo a algo que transforma e não é transformado. E depois diz, não, palavra não transforma, igreja não transforma, culto não transforma, eu não sei por que eu vou no culto. Irmão, experimenta e cultuar para você ver. Experimenta e orar para você ver. Irmão, experimenta levar Deus a sério para você ver. Experimenta, irmão, mergulhar, se aprofundar em Deus. Aí eu quero que você venha aqui me falar se isso transforma ou se não transforma. Agora, pela metade, irmãos, pela metade não. Pela metade o que você tem é uma visão parcial daqui de dentro e uma euforia com o que está lá fora. Nós precisamos nos decidir. A gente precisa tomar decisões de estar. O cansaço físico, ele revela algo muito importante que às vezes nós não damos muito valor. O cansaço físico, ele revela às vezes um profundo esgotamento espiritual. Irmão, cuidado com a neutralidade. Sabe, a neutralidade drena a vida. Ninguém pode ser neutro o tempo todo. E a neutralidade, ela às vezes gera consequência mais danosa do que o posicionamento. Sabe, a gente precisa ter uma posição diante de Deus e diante dos fatos. A gente não pode ficar flertando, olha, com as coisas. E tem que ser direto. Esse período agora é um período de campanha eleitoral. E aí é interessante, porque como presidente da associação, aí vem diversos partidos de diversas correntes e de diversas ideologias. Irmãos, eu já sou bem claro. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, o que o seu partido defende?
Ah, não, meu partido é o partido comunista, não sei do quê. Sim, mas o que é que ele defende? O que é que vocês pensam sobre o cristianismo? O que é que vocês pensam sobre a igreja? O que é que vocês pensam sobre os pastores? Sobre o povo crente, o povo cristão? Ô irmão, na hora que termina a conversa, ó, então tchau, obrigado. Não precisou dizer nada. É só mostrou o posicionamento. Eu não precisei dizer que, olha, eu abomino alguma coisa. Eu só quero saber no que você se posiciona, no que você crê, sabe? De que lado você está e para que lado você vai andar. A gente não pode ficar flertando, irmãos, com o mundo nessa neutralidade. Os irmãos estão vendo aí, acompanhando na imprensa, um racha na Igreja Católica. Por que desse racha? Porque tem um grupo pequeno, chamado Comunidade de São Pio X. Ele já é antigo, não é um grupo tão grande, mas também não é um grupo tão pequeno. E o que é que eles estão advogando? Nós não aceitamos certas aberturas que foram dadas à igreja. Nós não aceitamos. Nós queremos voltar para certas origens que existem. Veja, tem um grupo que, dentro do mesmo grupo, ele está dizendo: nós temos uma posição, nós temos um posicionamento. Então não seja neutro, não seja neutro. Na questão de fé, irmão, se posicione, se realinhe com Deus. A queda do Eutico também mostra uma coisa muito importante para nós, que a distância de Deus cobra um preço muito alto de todos nós. O nos afastar, o distanciar nos relacionamentos e na alma. Então tem gente que pensa, não, é só uma temporada, é férias que eu vou pegar. Irmão, o esfriamento, o afastamento, o abandono, o desvio, seja o nome que a pessoa quiser dar, desigrejado ou frustrado com a igreja, não importa o nome, tem o seu preço. Existe uma conta que chega, existe uma fatura que chega para todos nós. Não tem como. Esse afastamento, esse sono que a gente fica, irmão, ele vai custar um preço às vezes e ele é alto. Alto mesmo. Regressar não é um caminho tão curto. Toda quinta-feira nós estamos orando aqui, para que Deus nos dê uma palavra, uma visão, um trabalho, uma estratégia para lidar, e uma graça sobretudo, porque não pode partir de nós, para que pessoas regressem, voltem para a casa do Senhor. Quem são essas pessoas? Nossos filhos, filhos de crentes, filhos de descrentes, mas que essa porta se alargue. É a nossa oração, para que toda uma geração seja despertada e volte. A nossa oração não é por juízo, a nossa oração não é por destruição. Pelo contrário, a nossa oração é para que essas pessoas, de fato, ouçam a voz de Deus, escolham, irmãos, o caminho da vida. E aqui, caminhando já para o final, no mesmo exemplo ainda do Eutico, e eu vou finalizar aqui com Amós, é mostrando algo para você. Deus sempre tem uma graça para nós. Veja que em Amós, Deus está chamando, Deus está falando, Deus está trabalhando pela restauração do seu povo. Levanta a sua mão para o céu, fecha os seus olhos e fala para Deus assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha diuturnamente para a minha restauração. Ô irmão, Deus trabalha por você. Deus trabalha, olha, buscando restaurar você. E isso é graça. A graça é, depois que nós lemos Amós, capítulo 4, se você fosse Deus, o que você faria, irmão? O que você faria? Se você fosse Deus,
Já falei de tudo quanto é jeito, já mandei barco, navio, submarino. Eu já fiz tudo que eu podia. O que você faria no lugar do Senhor? Com um povo desse, com uma pessoa dessa? Ah, pastor, eu nem respondo por mim. Irmãos, a gente vai lendo o texto e vai dando assim, meio que um ranço do povo, vai ou não vai? É igual, eu não posso, por exemplo, assistir corte daquele filme A Prova de Fogo, porque o sujeito ele é muito difícil, mas as cenas que mostram a mulher dizendo para ele, eu não te amo mais, flertando com o outro, e ele está lá trabalhando para restaurar o relacionamento, vai dando um, mas espera aí, deixa eu dar um jeito, dar o meu jeito nessa situação. Amado, mas isso revela que nem sempre a gente está preparado para a graça. A graça ela é tão surpreendente, ela é tão maior, sabe, ela cobre tanto. Olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Ela é tão maior, tão maior, tão maior, que talvez a gente tenha dificuldade, meu irmão e minha irmã, de compreender o coração, a vontade e o desejo de Deus. E veja lá em Atos 20, o Eutico cai, mas Deus não permite que aquele momento termine em morte. Ele termina em vida, porque Paulo o abraça, e ele diz, a vida está nele. Amém? Você pode profetizar isso sobre alguém que está fora da igreja? Ele não está respondendo, ele não está vindo, ele se afastou. Mas você pode erguer a sua mão e profetizar, a vida está nele. Essa pessoa que veio à sua mente, a vida está nele. O Espírito Santo há de fazer algo nesta vida. O Espírito Santo de Deus há de convencer da justiça, do juízo e do pecado. A vida há de voltar. Ele há de voltar a se movimentar, se locomover. Então, a vida entra ali de novo, no Eutico. Mas sabe o que é bom dessa história? O que eu mais gosto aqui do que é narrado é que ele sai daquele lugar de negligência, é que ele sai daquela condição de sonolência. Irmãos, levam ele para o altar, e do altar ele não volta, ele não sai de lá a mesma pessoa. Veja como o encontro com Deus, o encontro no altar de Deus, ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Aquele rapaz que estava na janela, dividido, olhando para fora, olhando para dentro, tem uma experiência de morte, sabe, um fato trágico na vida dele acontece, mas agora ele é levantado, e ele participa da ceia. Fala comigo, participa, porque até então ele não estava participando, até então ele não estava vivendo, até então ele não estava no ambiente, até então ele não estava na igreja, até então ele não estava no que estava acontecendo ali. Irmãos, posicionamento, ele se reposiciona. Todo arrependimento exige mudança de posição. Todo arrependimento. Então, querido, nós não podemos ficar na janela. A gente precisa ir para o altar. E do altar, passar a viver. E eu acredito que o Senhor está trabalhando conosco na igreja, nesse tempo, por um reposicionamento espiritual. Algumas coisas que nós enfrentamos como corpo de Cristo, como igreja, eu acredito que é Deus nos chamando a um reposicionamento espiritual em muitas áreas. Eu estou vendo as mulheres começando a orar timidamente, mas eu estou vendo os homens se posicionando também para orar. 25, 24, daqui a pouco é 100, daqui a pouco é 1000. Mas entenda uma coisa, irmãos, arrependimento exige posicionamento para andar diferente. Mas cadê as mulheres desse lugar? Ou vocês serão como as vacas de Bazã?
vai ajudar seu marido a fazer o que é errado, vai ajudar a ficar na mornidão, vai ajudar seu marido a ser leniente, vai ajudar o seu marido a ser conivente com o pecado, com a frieza espiritual, ou vai ter um posicionamento de dizer: Senhor, eu quero o meu marido é no altar, eu quero o meu marido é crente mesmo, eu quero o meu marido é te adorando, eu quero o meu marido é sendo o maior ofertante, o maior dizimista da igreja, porque eu creio que o Senhor vai abençoar a vida dele. Eu quero o meu marido é sendo um obreiro de verdade, trabalhando para o Senhor, um intercessor. Posicione-se. Você que é casado aqui, vou falar isso para você também, irmão, cruzado de direita direto. Alguns aqui não estão melhor financeiramente, porque uma das partes é avarento. Um obedece, um crê, um de fato se entrega para Deus, o outro puxa para trás. Às vezes é a mulher e às vezes é o homem. O pior é quando é Ananias e Safira, vai dar morte na certa. Entende, irmãos? Ah, não, meu marido não... Irmão, esse não é só esse problema, não. Porque um está abençoando o que Deus manda, o que Deus confia, o que o outro entrega. E o outro está lá, no sono dizendo: não, eu estou administrando. Você não administra para Deus o que você não consagrou a Deus, porque não é de Deus. Entende, irmão? A hora que nivelar fé, entendimento, oração, o congregar, o posicionar, o buscar a Deus, amado, a coisa flui. Sabe, desde que eu me converti nessa parte, porque quando eu vim para a igreja, minha esposa, muito mais crente do que eu, dizimista, e eu sempre alegava e dizia assim: eu não tenho como dizimar, eu estou cheio de dívida, como que eu vou fazer? E ela toda a vida, quando a gente namorava, dizimava, a gente ficou noivo, ela dizimava, e na nossa maior crise financeira da nossa vida, quando ela saiu do trabalho, recebeu o acerto, dízimo do acerto. Até que Deus realmente me levou, irmão, a me alinhar. Então a gente se alinha. Eu me alinho com a minha esposa no jejum. Eu me alinho com a minha esposa na contribuição. Irmãos, eu juntei dinheiro uma época para comprar um carro novo. Juntei anos, quase 5 anos. Isso é alinhamento. E a minha mãe, a casa dela estava caindo. Aí eu disse para ela, falei: olha, eu vou reformar a casa da minha mãe. Ela disse: certinho. Vá lá, pode fazer. Não compramos o carro. Usamos para fazer alinhamento. Irmãos, entenda o valor do alinhamento na sua casa, o valor do alinhamento na igreja, do posicionamento. Para com esse negócio, irmão, de ficar se economizando, de ficar se vitimizando, ou de ficar se limitando, de várias maneiras. Pastor está aqui para orar, vem orar, irmão. Eu vim para orar com você. Orar por você, eu posso orar na minha casa, ou eu posso orar no meu treino. Mas eu não oro no meu treino, eu não oro pelas pessoas treinando, correndo. Sabe por quê? Porque eu acho, irmão, isso um desaforo. Porque eu não estou fazendo aquilo por você. Eu estou fazendo para descarregar a minha consciência. Está errado. Aquele horário é horário de correr. Orar por você é dobrar o joelho. Que eu dobro ali, desço essas escadas quinta-feira. Irmão, eu já estou nos 50. Quase pedindo óleo Singer. Para chegar aqui embaixo. Mas ali não, ali eu estou orando por você. Eu tirei o tempo para poder orar pela igreja, orar para você. E por que você não vem? Ai, pastor, eu trabalho. Tem live, por que você não vai na live? Tem outro horário, por que você não vai no outro horário?
Você precisa chegar, talvez, a um ponto de dizer: pastor, só tem um motivo agora. Eu não quero. Simples assim. Eu não quero. Não é impossibilidade, não é... Eu só não quero, pastor. Eu só não tenho força. Eu estava numa célula quarta-feira. Ouça o que eu vou dizer para você aqui. Pai e mãe. A Silvia fez uma pergunta para um dos irmãos da célula. Rapazinho, o que você responderia se as pessoas pedissem a razão da sua fé? Cadê a irmã Silvia? Está lá no fundo? Você lembra o que ele respondeu, irmã Silvia? Ele disse: hoje eu não tenho condição de responder nada. Aí a Silvia perguntou: por que você está assim? Você estava ativo na igreja. Um dia minha mãe não quis ir, outro dia minha mãe não quis ir, outro dia meus pais não quiseram ir. Aí eu fui ficando assim. Agora, eu não tenho vontade de ir na igreja. Percebe, irmão? Não, mas eu vou ficar em casa. Não, eu não tenho que lutar. Não, todo mundo tem que entender o nosso limite. Ô, irmão, toma muito cuidado, porque tem coisas que é plantio que você está fazendo. Não, deixa o meu filho, ele tem vida própria. Tem. E talvez ele vai ter uma vida própria que não te agrada nem um pouco. Nem um pouquinho. E tão pouco o coração de Deus. Amém? Irmãos, e eu concluo aqui, fazendo essa pergunta para você. Onde você está? Aqui, porque tinha outros slides aí. Pode passar. Aqui, já vamos caminhar lá para o final. Chamado de Amós: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Nós precisamos tomar uma posição hoje. E qual é? Nós vamos buscar o Senhor e nós vamos nos mover. Pode ir para o último slide aqui. Ou acabou nesse? Muito bem. Irmão, tem um chamado para você. Reposicionamento. Posicionamento espiritual. Hoje é um dia de mesa. É um dia de lembrança. É um dia de memória. Dizendo: se prepara. Não anda distraído. Ô, irmão, não fique focado somente nas coisas aqui da terra. Busque a Deus para viver. A vida está nele. Saia da mornidão antes que a noite termine e a oportunidade se feche. Esse tempo ainda é um tempo de oportunidade. Você pode se colocar de pé?